RFI Convida. Márcia Bechara. O RFI convida hoje a atriz brasileira Aline Deluna. Ela vem a Paris trazendo uma versão em pocket show do espetáculo Joséphine Baker, a Vênus Negra. Boa tarde, Aline, um prazer receber você. Boa tarde, um prazer enorme estar aqui. Boa tarde a todo mundo que está nos escutando. É sempre um prazer falar sobre a Joséphine. Joséphine, que era dançarina, cantora, espiã, resistente para o governo francês contra os nazistas, ativista dos direitos humanos, não só contra o racismo, mas de maneira geral. Teve uma vida maravilhosa, em Paris é muito querida. Ela cantava J'ai deux amours, Mon pays e Paris. Como é trazer para a capital francesa? Eu tenho dois amores, vamos traduzir, meu país e Paris. Como é trazer para o antro da Joséphine esse espetáculo? Como é estrear esse espetáculo em Paris? Olha, trazer esse espetáculo para Paris já é incrível, porque a relação que ela tem com Paris é uma relação de aceitação, é o primeiro lugar onde ela se sente de fato uma pessoa, né? Porque ela vem dos Estados Unidos, de St. Louis, numa época onde os negros, mesmo após a escravidão, ainda eram tratados como subraça, ainda eram mortos, né, em massa. Então, em Paris, ela é tratada como uma pessoa, chamam ela de madame pelas ruas. Então, é um deslumbre. E estar em Paris, nesse lugar onde ela se sentiu acolhida dessa maneira e aonde ela se tornou a estrela que ela foi, já é uma emoção incrível poder fazer esse espetáculo aqui. E perto dessa cerimônia que vai ter no Panteão, que a entrada dessa mulher estrangeira, negra, dos Estados Unidos, sobrevivente, é incrível. Poder estar fazendo isso daqui, a gente vai fazer a apresentação toda em francês, então também na língua, né, dela, é uma oportunidade incrível. A Joséphine Baker, que, vamos lembrar, vai ser a primeira mulher negra a entrar no Panteão francês, uma decisão do presidente francês Emmanuel Macron. Ela entra no Panteão no dia 30 de novembro de 2021, o que calha muito bem com a estreia do teu espetáculo aqui no Chez Georges. Sim. Mas eu queria lembrar uma coisa, um paradoxo dessa história, porque mesmo ela tendo sido super bem acolhida, havia qualquer... Você não acha que havia alguma coisa de paródico nessas danças selvagens dela? Porque se a gente lembrar, 20 anos antes, na Exposição Universal aqui em Paris, fazia-se os zoológicos humanos com as mulheres negras. 20 anos depois chega Joséphine Baker, que se veste com uma saia de bananas. Sim. E é uma inteligência enorme, mas também talvez uma paródia? Sem dúvida. Ela fala sobre isso na biografia dela, né? Depois, porque a carreira dela são 50 anos de carreira. Ela vai modificando a carreira dela ao longo do tempo. E quando ela já é uma cantora francesa, né? Muito mais reconhecida por isso do que pelas danças, ela fala sobre a relação dela com esse saiote de banana. Quando ela chegou em Paris, ela não queria dançar com os seios nus e não queria usar um saiote de banana, porque ela realmente falava isso, né? Os negros não podiam ser vistos como seres selvagens e tudo mais. Só que ela, pela história dela, ela foi uma mulher que ela teve que se agarrar em qualquer oportunidade que ela tivesse. A vinda dela dos Estados Unidos até chegar em Paris foi isso. Ela queria ser dançarina na Revista Negra, ela conseguiu ser camareira. Ela ficou um tempo como camareira, aprendeu a coreografia. Quando teve uma oportunidade, ela foi dançar. Então, ela sempre tentou agarrar qualquer oportunidade e transformar isso em outra coisa. A dança das bananas seria uma dança sensual, que ela seria ali como aquela mulher negra, sexualizada, sensualizada, um bicho, um selvagem. E quando ela entrou para fazer, ela fez revirando os olhos, fazendo deboche, fazendo careta, e transformou aquilo numa outra coisa, e fez um sucesso enorme. Então, tem esse lugar e ela soube transformar isso em uma outra coisa. É uma inteligência emocional enorme, ela se apropria dessa pretensa selvageria, desse lugar do exótico que acompanha até hoje, vamos dizer, a mulher brasileira aqui na França. Sim. E para rir disso e ao mesmo tempo conquistar as plateias francesas e mundiais, né? Vamos lembrar um pouquinho da história da Joséphine Baker, porque a gente vive um momento, não sei se você concorda comigo, que muito merecidamente os autores e criadores negros estão sendo finalmente valorizados. Sim. A gente vê o prêmio Goncourt, o maior prêmio de literatura francesa, para o senegalês Mohamed Sarr. A gente vê no Brasil ontem, acabou de sair o prêmio São Paulo de Literatura, o Edmilson ganhando. Então, na verdade, você acha que valorizar o seu espetáculo, de certa forma, também valoriza esse savoir-faire da cultura negra? Sem dúvida. A minha ideia, quando eu pesquisei, né, na época,
quando surgiu a ideia, não tinha tanta coisa sobre ela na internet, não tinha tantas coisas assim, e sempre o que tinha eram focando nesse período dela, nos 20 e 30, essa mulher de seios de fora com saiote de banana. A história dela, a história dessa mulher, a construção dela, a inteligência, a estratégia, a atuação política, é tão importante que a minha ideia com o espetáculo sempre foi, para além dessa marca que é conhecida da Joséphine de Saiote de Banana ou da cantora francesa, é a história de luta dessa mulher, as revoluções que ela fez sendo negra, virando um ícone de moda, um ícone de luxo, um ícone de beleza. Isso para uma mulher negra naquela época foi uma revolução incrível. Então o espetáculo ele tem esse objetivo de contar a história dessa mulher, porque é uma história incrível e precisa ser trazida de volta à tona, ficou muito apagada por muito tempo e deve servir de exemplo e de inspiração para muitas outras mulheres, em vários aspectos. E você tem essa passagem pelo teatro, mas também tem pela televisão, etc. Sim. Você tem uma carreira muito interessante no Brasil. E eu queria saber que algumas escolhas foram feitas para fazer o Pocket Show. Sim. Quais foram as escolhas que vocês focaram para trazer esse espetáculo para Paris nesse formato? As escolhas, você diz, da história dela, da vida dela? Formato, também da vida dela, né, do conteúdo, mas também do formato. Esse formato sempre foi um formato característico do espetáculo, né? O diretor no Brasil, Otávio Miller, e o autor Walter da Guerra, e a gente sempre quis fazer esse formato, que é um formato que tem muito a ver com o jazz, é muito quebrado, né? A gente vai para música, de repente já tem a fala, os músicos saem dos instrumentos, participam e tudo. Óbvio que a gente não consegue trazer uma estrutura dessa para cá agora, em pouco tempo, a ideia é trazer no ano que vem, mas o Pocket ele mantém essa mesma ideia de conta um pouco da história e entra numa canção, entra numa dança, atravessando as épocas dela. Então a gente pega um pouquinho do jazz e a gente passa pelos anos 40, pelos anos 50, até quando ela é realmente essa cantora das chansons francesas. A gente fala sobre os casamentos dela, ela casou muito, casou 5 vezes, e ela era uma mulher bissexual, teve muitas namoradas. Sim. A mais famosa, né, mais conhecida, foi a Frida Kahlo, né? Imagina esse casal. Então a gente... o cuidado foi de manter principalmente esses pontos, assim, mostrar de onde ela veio, quem ela era, aquela menina que teria pouquíssimas chances de sobreviver e conseguir atravessar isso, e toda essa luta que foi, porque não foi fácil, ela tomou muitos golpes, assim, teve que recomeçar do zero várias vezes, e toda essa parte onde ela abraça essa luta, essa militância, que é o responsável, na verdade, por fazer com que a carreira dela começasse a ser deixado de lado, né? Sim. Porque muitos empresários não queriam se associar com lutas militantes, ativistas, então tudo isso tá. Óbvio que contado, o espetáculo ele tem uma característica narrativa e um pouco também de interpretativa. Eu entro e saio da personagem várias vezes, comento, junto um pouco da minha história também, desse lugar como mulher negra, de reconhecimento. A Joséphine também passou por uma questão, porque a pele dela ela não era uma negra retinta muito forte. E no Brasil tem o colorismo? Pois é, no Brasil tem o colorismo. E eu, enquanto uma criança negra com a pele clara, eu tive esse início de vida muito difícil de entender a que lugar eu pertencia. E nisso eu também me identifiquei muito com a Joséphine. Então a gente também tem essa coisa de brincar com a minha história, com a história dela, com a história de todas essas crianças que passam por um processo de embranquecimento porque acham que a gente precisa corrigir algum traço. Tudo isso tá? Uhum. Em vários momentos, está com a música, está com a dança, a gente entra, sai, o público tá vivo ali, pode participar, pode comentar, então... O circuito de vôdevil negro pelo sul dos Estados Unidos foi a minha primeira grande escola. Quando chegamos a Filadélfia, casei pela segunda vez e fui morar com a família do marido, que me achava negra demais. Mas a família do primeiro não te achava branca demais? Eu fiquei confuso. É que ela era cafusa. Cafusa? Mistura de negro com índio. Amor, se tu veux m'écouter, je vais faire un effort et je vais danser. Vamos lembrar um pouquinho os
highlights dessa participação política dela antes da gente fechar, que eu Claro. vou te fechar com uma pergunta para Aham. você. Ela foi, durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi resistente de guerra contra os nazistas, ela entrou para a aeronáutica, ela trazia mapas dos alojamentos alemães escondidos dentro do casaco. Mensagens secretas nas partituras. Espiã maravilhosa. E depois também, na década de 60, Martin Luther King, nos Estados Unidos, ela apoiou essa luta. Malcolm X, ela fez questão de voltar, então, a seu país de origem para trazer essa força. Dessas passagens todas, dessa vida tumultuosa e maravilhosa que ela teve, o que você gosta mais? O que te chama mais atenção? Qual é o momento que te faz brilhar os olhos? Vamos terminar a entrevista falando disso, então. Olha, me faz. Você fala em brilhar os olhos já brilham. Toda a história dela me emociona verdadeiramente, assim, me emociona muito. Porque ela é uma mulher que teria todos os motivos, as justificativas para se tornar uma pessoa amarga, raivosa, que quando conquistou todos os luxos, os privilégios, ela poderia simplesmente virar as costas para todo mundo e viver a vida dela. E ela devolve com muito amor. Quando eu acho que o momento que me faz brilhar, fico arrepiada quando eu falo, que é quando ela constrói a Tribo Arco-Íris. Quando ela fala que é um projeto pessoal e é um projeto político, que se as crianças forem criadas como irmãos, de diferentes culturas, diferentes etnias, diferentes cores, diferentes pensamentos, elas vão aprender a se respeitar e conviver com as diferenças. E esse projeto de vida, né, adotar filhos, assim, é um projeto de vida em um projeto político, é de um amor enorme, assim. Então, acho que todo esse momento onde ela abraça essa causa, e mesmo perdendo os privilégios que ela tinha conquistado por causa disso, ela não se importa, ela segue acreditando no que ela acredita. E hoje em dia, ter esse reconhecimento mostra que não foi em vão. Demorou 40 anos, mas está chegando. E está entrando no panteão Do panteão. francês, onde, das grandes personalidades. Essa coisa da adoção é tão engraçada, né? Porque vamos lembrar, ela adotou 12 crianças de nacionalidades diferentes. Isso me lembra um pouco, lá na época da Primeira Guerra, a Isadora Duncan, vamos falar de sim. que também teve as Isadora Rabla, as meninas que ela adotou, mas por um outro ponto de vista, não era tão político contra a escolha da Josephine Baker. Aline, muito obrigada pela sua participação de hoje no RF Convida. Sucesso e boa continuação. Obrigada, é sempre um prazer enorme estar aqui e estar podendo falar dessa história, que ela seja muito mais conhecida, Josephine Baker.